1 Crônicas capítulo 7. E quanto aos filhos de Issacar foram, Tola, Pua, Jazube e Sinrom, 4. E os filhos de Tola foram, Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibsão e Semuel, chefes das casas de seus pais, descendentes de Tola, homens valentes nas suas gerações. O seu número, nos dias de Davi, foi de 22.600. E o filho de Uzi, Israías, e os filhos de Israías foram, Mical, Obadias, Joel e Isias, todos estes 5 chefes. E houve com eles nas suas gerações, segundo as suas casas paternas em tropas de guerra, 36.000, porque tiveram muitas mulheres e filhos. E seus irmãos, em todas as famílias de Issacar, homens valentes, foram 87.000, todos contados pelas suas genealogias. Os filhos de Benjamim foram, Belá, e Bequer, e Gediael, 3. E os filhos de Belá, Isbom e Uzi e Uziel, e Jerimote, e Eri, 5 chefes da casa dos pais, homens valentes, que foram contados pelas suas genealogias, 22.034. E os filhos de Bequer, Zemira, Juás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jerimote, Abias, Anatote, e Alemete, todos estes foram filhos de Bequer. E foram contados pelas suas genealogias, segundo as suas gerações. E chefes das casas de seus pais, homens valentes, 20.200. E foi o filho de Gediael, Bilã, e os filhos de Bilã foram Jeus, Benjamim, Eude, Kenaaná, Zetã, Tarsis e Aizar. Todos estes filhos de Gediael foram chefes das famílias dos pais, homens valentes, 17.200. Que saíam no exército à peleja. E Supim, e Upim, filhos de Ir, e Uzim, dos filhos de Air. Os filhos de Naphtali, Jaziel, e Guni, e Gezir, e Salum, filhos de Bila. Os filhos de Manassés, Aciel, que a mulher de Gileade concebeu, porém a sua concubina, a Síria, concebeu a Maquir, pai de Gileade. E Maquir tomou a irmã de Upim e Supim por mulher, e era o seu nome Maaca, e foi o nome do segundo Zelofiade, e Zelofiade teve filhas. E Maaca, mulher de Maquir, deu à luz um filho, e ela chamou o nome dele Pérez, e o nome de seu irmão foi Seres, e foram seus filhos Ulão e Raquém. E o filho de Ulão, Bedã, estes foram os filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. E quanto à sua irmã Molequete, teve a Isode, a Abiezer, e a Malá. E foram os filhos de Semida, Aiã, Siquém, Lique e Anião. E os filhos de Efraim, Sotela e seu filho Berede e seu filho Taate e seu filho Elada e seu filho Taate, e seu filho Elada e seu filho Taate. E seu filho Zabade, e seu filho Sutela, e Ezer, e Elade, e os homens de Gate, naturais da terra, os mataram, porque desceram para tomar os seus gados. Por isso Efraim, seu pai, por muitos dias o chorou, e vieram seus irmãos para o consolar. Depois coabitou com sua mulher, e ela concebeu, e teve um filho, e ele chamou seu nome Berias, porque ia mal na sua casa. E sua filha foi Será, que edificou a Bet-Oron, a baixa e a alta, como também a Uzen Será. E foi seu filho Rf e Rezef, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. E foi a sua possessão e habitação Betel e os lugares da sua jurisdição, e ao oriente Naarã, e ao ocidente Gezer e os lugares da sua jurisdição, e Siquém e os lugares da sua jurisdição, até Gaza e os lugares da sua jurisdição. E do lado dos filhos de Manassés, Bet-Seã e os lugares da sua jurisdição, Taanac e os lugares da sua jurisdição, Megido e os lugares da sua jurisdição, Dor e os lugares da sua jurisdição. Nestas habitaram os filhos de José, filho de Israel. Os filhos de Aser foram Imná, Isvá, Isvi, Berias, e Será, irmã deles. E os filhos de Berias, Éber e Malquiel, este foi o pai de Birzavite. E Éber gerou a Jaflete, e a Somer, e a Otão, e a Suá, irmã deles. E foram os filhos de Jaflete Pazaque, e Bimal e Asvate, estes foram os filhos de Jaflete. E os filhos de Semer, Aí, Roga, Jeobá, e Arã. Sobrescrito 3. E os filhos de seu irmão Elém, Zofa, e Imna, e Seles, e Amal. Os filhos de Zofa, Suá, e Arnefer, e Sual, e Beri, e Inra. Bizer, Ode, Samá, Silsa, e Trã, e Beera. E os filhos de Geter, Jefoné, Pispa e Ara. E os filhos de Ula, Ará e Aniel e Rízia. Todos estes foram filhos de Aser, chefes das casas paternas, homens escolhidos e valentes, chefes dos príncipes, e contados nas suas genealogias, no exército para a guerra, foi seu número de 26.000 homens. 1 Crônicas 8. E Benjamim gerou a Belá, seu primogênito, a Asbel o segundo, e a Ará o terceiro.
Anoá o quarto, e Arrafa o quinto. E Belá teve estes filhos, Adar, Gera, Abiúde, Abizua, Naamã, Aoá, Gera, Sefufá e Urão. E estes foram os filhos de Eude, que foram chefes dos pais dos moradores de Geba, e os levaram cativos a Manaate. E Naamã, e Aías e Gera, este os transportou, e gerou a Uzá e a Aiúde. E Saraim, depois de os enviar na terra de Moabe, gerou filhos de Uzim e Baara, suas mulheres. E de Odes, sua mulher, gerou a Jobabe, a Zíbia, a Mesa, a Malcã, a Geus, a Saquias e a Mirma, estes foram seus filhos, chefes dos pais. E de Uzim gerou a Abitube e a Elpaal. E foram os filhos de Elpaal, Eber, Misã e Semede, este edificou a Ono e a Lode e os lugares da sua jurisdição. E Berias e Sema foram cabeças dos pais dos moradores de Aijalon, estes afugentaram os moradores de Gate. E Aió, Sazaque, Jerimote, Zebadias, Arade, Éder, Micael, Ispa e Joá foram filhos de Berias. Zebadias, Mesulão, Isque, Eber, Ismerai, Isvias e Jobabe, filhos de Elpaal. Jaquim, Zicri, Zabdi, Elienais, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Sinrate, filhos de Simei. Ispan, Eber, Eliel, Abidom, Zicri, Anã, Ananias, Elão, Antotias, e Ifdeias, e Penuel, filhos de Sazaque. E Sanserai, e Searias, e Atalias, e Jaresias, e Elias e Zicri, filhos de Jeroão. Estes foram cabeças dos pais, segundo as suas gerações, chefes, e habitaram em Jerusalém. E em Gibeão habitou o pai de Gibeão, e era o nome de sua mulher Maaca. E seu filho primogênito, Abidom, depois Zur, e Quis, Baal, e Nadab. E Gedor, Aió, e Zequer. E Miclote gerou a Siméia, e também estes, defronte de seus irmãos, habitaram em Jerusalém com eles. E Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, e Saul gerou a Jonatas, a Malquizua, a Abinadab, e a Isbaal. E o filho de Jonatas foi Meribe-Baal, e Meribe-Baal gerou a Mica. E os filhos de Mica foram, Pitom, Meleque, Tariá, e Acais. E Acais gerou a Jeuada, e Jeuada gerou a Lemete, e a Asmavete, e a Zinri, e Zinri gerou a Moza. E Moza gerou a Bineá, cujo filho foi Rafa, de quem foi filho Eleazar, cujo filho foi Azel. E teve Azel 6 filhos, e estes foram os seus nomes, Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias, e Anã, todos estes foram filhos de Azel. E os filhos de Ezeque, seu irmão, Ulão, seu primogênito, Jeus o segundo e Elifelete o terceiro. E foram os filhos de Ulão homens heróis, valentes, e flecheiros destros, e tiveram muitos filhos, e filhos de filhos, 150, todos estes foram dos filhos de Benjamim. 1 Crônicas capítulo 9. E todo Israel foi contado por genealogias, que estão escritas no livro dos reis de Israel, e os de Judá foram transportados à Babilônia, por causa da sua transgressão. E os primeiros habitantes, que moravam na sua possessão e nas suas cidades, foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas, e os netineus. Porém alguns dos filhos de Judá, e dos filhos de Benjamim, e dos filhos de Efraim e Manassés, habitaram em Jerusalém. Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Enri, filho de Bani, dos filhos de Peres, filho de Judá. E dos Silonitas, Asaías o primogênito, e seus filhos. E dos filhos de Zerá, Jeuel, e seus irmãos, 690. E dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Odavias, filho de Asenua. E Bineias, filho de Jeroão, e Elá, filho de Uzi, filho de Micri, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Binijas. E seus irmãos, segundo as suas gerações, 956, todos estes homens foram chefes dos pais nas casas de seus pais. E dos sacerdotes, Gedaías, e Jeuiaribe, e Jaquim. E Azarias, filho de Uquias, filho de Mesulão, filho de Zadoque, filho de Meraiote, filho de Aitube, maioral da casa de Deus. Adaías, filho de Jeroão, filho de Pazur, filho de Malquias, e Mazai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer. Como também seus irmãos, cabeças nas casas de seus pais, 1760, homens valentes para a obra do ministério da casa de Deus. E dos levitas, Semaías, filho de Assub, filho de Azricão, filho de Asabias, dos filhos de Merari. E Baquebacar, Eres e Galal, e Matanias, filho de Mica, filho de Zicri, filho de Asaf.
E Obadias, filho de Semaías, filho de Galau, filho de Gedutum, e Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, morador das aldeias dos Netofatitas. E foram porteiros, Salum, Acube, Talmon, Aimã, e seus irmãos, cujo chefe era Salum. E até aquele tempo estavam de guarda à porta do rei, do lado do oriente. Estes foram os porteiros dos arraiais dos filhos de Levi. Finéias, filho de Eleazar, antes era líder entre eles, e o Senhor era com ele. E Zacarias, filho de Meselemias, porteiro da entrada da tenda da congregação. E Salum, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai, os coraitas, tinham cargo da obra do ministério, e eram guardas das portas do tabernáculo, como seus pais foram responsáveis pelo arraial do Senhor, e guardas da entrada. Todos estes, escolhidos para serem guardas das portas, foram 212, e foram estes, segundo as suas aldeias, postos em suas genealogias, e Davi e Samuel, o vidente, os constituíram nos seus respectivos cargos. Estavam, pois, eles, e seus filhos, às portas da casa do Senhor, na casa da tenda, junto aos guardas. Os porteiros estavam aos 4 lados, ao oriente, ao ocidente, ao norte, e ao sul. E seus irmãos, que estavam nas suas aldeias, deviam, de tempo em tempo, vir por 7 dias para servirem com eles. Porque havia naquele ofício 4 porteiros principais que eram levitas, e tinham o encargo das câmaras e dos tesouros da casa de Deus. E de noite ficavam em redor da casa de Deus, cuja guarda lhes tinha sido confiada, e tinham o encargo de abri-la cada manhã. E alguns deles estavam encarregados dos utensílios do ministério, porque por contos traziam e por contos tiravam. Porque deles havia alguns que tinham o encargo dos objetos e de todos os utensílios do santuário, como também da flor de farinha, do vinho, do azeite, do incenso, e das especiarias. E alguns dos filhos dos sacerdotes eram os obreiros da confecção das especiarias. E Matitias, dentre os levitas, o primogênito de Salom, o coraíta, tinha o encargo da obra que se fazia em sertãs. E alguns dos seus irmãos, dos filhos dos coatitas, tinham o encargo de preparar os pães da proposição para todos os sábados. Destes foram também os cantores, chefes dos pais entre os levitas, habitando nas câmaras, isentos de serviços, porque de dia e de noite estava a seu cargo ocuparem-se naquela obra. Estes foram cabeças dos pais entre os levitas, chefes em suas gerações, estes habitaram em Jerusalém. Porém em Gibeão habitaram Jeiel, pai de Gibeão, e era o nome de sua mulher Maaca. E seu filho primogênito Abidom, depois Zur, Quis, Baal, Ner e Nadab. E Gedor, Aió, Zacarias e Miclote. Miclote gerou a Simeão, e também estes habitaram em Jerusalém, defronte de seus irmãos, com eles. E Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, Saul gerou a Jonatas, a Malquizua, a Abinadab e a Isbaal. E o filho de Jonatas foi Merib-Baal, e Merib-Baal gerou a Mica. E os filhos de Mica foram, Pitom, Meleque e Tareia. E Acai gerou a Jairá, e Jairá gerou a Lemete, a Asmavete e a Zinri, e Zinri gerou a Moza. E Moza gerou a Bineá, cujo filho foi Refaías, de quem foi filho Eleazar, cujo filho foi Azel. E teve Azel 6 filhos, e estes foram os seus nomes, Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã, estes foram os filhos de Azel.